expôs alguma das nossas preocupações, eu vou expor outras que eu já havia exposto quando nós votamos isso também em sessão extraordinária em janeiro. Presidente, a primeira questão é que nós temos em vigor a Lei Ordinária 9.256 de 2024, que determina, no artigo 11, o repasse do valor correspondente ao subsídio tarifário será executado em dotação orçamentária até o valor anual de R$ 3.500.000. Estamos votando subsídio? Não. Essa é a primeira questão. Segunda questão, a classificação orçamentária aqui se dá através de manutenção do transporte público e subvenções econômicas oriundas de 2 fundos numerados, né? Servirão de recursos para atender o artigo 11 desta lei, a abertura de crédito suplementar superavitário na fonte X. Perfeito. Determinado o valor, determinada a fonte. Houve o encaminhamento do projeto de lei 220 de 2025, que discrimina os valores e altera a fonte. Aqui, na hipótese de ausência de dotação orçamentária específica, o custeio poderá ocorrer por meio de dotação orçamentária de recursos não vinculados de impostos livres. Então, qual é a alteração que nós votamos hoje, presidente? Se nós autorizamos o município a retirar os valores dos recursos não vinculados de impostos, ao invés de retirar os valores das rúbricas pré-existentes no orçamento denominadas manutenção de transporte, subvenções econômicas. Só isso que nós votamos hoje. Ninguém está votando subsídio, essa é a primeira questão. A segunda questão, presidente, é que não precisa de uma lei ordinária para alterar a rubrica. O prefeito tem autorização para pagar e a discriminação pode se dar por lei complementar. E é exatamente o mesmo discurso, Vossa Excelência, líder do governo, o vereador Daniel, é prova. Eu fiz esse mesmo discurso aqui em janeiro, falando o seguinte, que, obviamente, seguro morre de velho. Tem gente na prefeitura que opta por encaminhar esse modelo de legislação. Agora, presidente, se nós temos uma dotação orçamentária específica, se o valor tem autorização dessa Casa Legislativa, e eu acredito que o valor tem que ser incrementado para que haja o maior número de linhas da cidade, o maior número de quilômetros, o que precisa ficar claro é o que causa um desgaste político tremendo a essa Casa Legislativa de algum técnico, vereador Alexandre, que nunca fez política, que simplesmente acha, manda para lá que eles se viram lá, manda para lá que eles estão lá para votar. Eu estou aqui, presidente, para fazer política pública, não para servir a tecnocratas que ficam sentados no ar-condicionado me vendo, por sinal, nesse momento. Eu estou aqui, presidente, para entender que o transporte público tem que ter subsídio para reduzir a passagem e que, se não houver redução de passagem, vereador Caleb, as pessoas não usam o transporte público mais. Mas eu não sou refém de tecnocrata nenhum. Nós temos a nossa opinião. Isso aqui se dá por lei complementar com discriminação e alteração do artigo 11, Cristiano Becker. Essa é a nossa posição e a nossa posição de janeiro, vereador Daniel. Manda uma lei complementar que nós vamos pegar e votar. Agora, eu não vou ser refém, e aqui o meu mandato, o mandato da vereadora Andressa, a bancada do PCdoB, de um pensamento de alguém que, embora tenha muito estudado, nunca fez política. E nós fazemos política todos os dias aqui, vereador Lucas. E o nosso voto hoje é um voto político, que, infelizmente, tendia a causar desgaste a nós, que não faremos o discurso que poderíamos fazer, falando que esse valor está sendo despendido, porque não está sendo despendido nenhum valor. Agora, nós não seremos reféns de um técnico como a base, infelizmente, é, nesse momento. Isso aqui era para ser uma lei complementar, como em todo lugar do mundo é, menos na terra em que os tecnocratas mandam mais que o prefeito. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libar.